as decisões, as últimas decisões do STF, na minha concepção, desmoraliza a instituição. Porque mostra claramente que a justiça não é para todos. A justiça é para todos aqueles que vivem nela. O que define as leis dela. Porque quando cai sobre eles, você vê agora, tinha quebrado o sigilo da empresa do ministro, o Dias Toffoli. Possivelmente, no processo de investigação, envolvido na questão do escândalo Banco Master. Aí o que é que acontece? Não. Gilmar Mendes vai, o decano do STF, diz não vai abrir o sigilo fiscal e bancário da empresa onde o ministro participa da empresa. Eu acho engraçado, né? Eu não sabia que um ministro do STF pode ter uma empresa, né? A lei diz que pode. Nem tudo que é legal é moral. Ou não? É legal, mas é moral. Aí acontece o escândalo, o cara não pode julgar, porque o outro está também. Eu não entendo isso. Então, peraí. Toda vez que vem alguma demanda para o âmbito... E outra coisa, eu estou falando do Supremo Tribunal Federal. Um desembargador agora, um dia desse, agora, recente essa semana, se não me engano, de Minas, absolveu um estuprador, você sabe disso, né? Aí a imprensa deu em cima, coisa e tal, afastaram ele. Mas por quê? Porque ele era parente do cara. Peraí. Quando é pra fazer anomalia e ilegalidade, vocês defendem os seus? Agora, se fosse um cara lá, um outro lá que também cometeu o crime, ele vai pra cadeia. Não, peraí. Mas a lei não é pra todos? Só é pra vocês? E isso, Tássia, desmoraliza a instituição. Então é aquela velha deixa. É melhor ser amigo do rei do que ser servo do rei. Porque os servos sofrem com a lei, mas o amigo dele tem todas as benesses da lei, ele pode pintar miséria, fazer o que quiser, que não dá problema pra ele. Ora, gente, por favor. É assim? Quando é um parente de vocês, ele pode cometer qualquer ilegalidade, atrocidade, que não tem problema. Ah, mas é um cidadão comum. Coloca ele no chilindró, ele vai ser preso agora. Aí você depois fica perguntando por que as pessoas muitas vezes se irritam tanto, ficam num processo de indignação tão grande, o cidadão, o pagador de imposto, que ele começa a acreditar em qualquer coisa, aparece muitas vezes um cara para se aproveitar da situação, para ser extremista de tudo. Aí o cara pega, vou votar em qualquer porcaria mesmo e pronto, vou tirar fulano e pronto, porque esses daí que estão dizendo que são bons não fazem nada, aí a desgraça é pior ainda. Aí sabe o que acontece? Quando uma instituição, feito o STF, fica lá, né, no olho do furacão, a população lá na ponta começa a não acreditar em nada. Aí qualquer um que se atreva a ser extremista ou radical se aproveita desse processo, termina entrando no poder. Aí isso acontece, piora mais ainda a situação. Porque ele vai dizer, não, isso está errado e a gente vai acabar com tudo isso. É outro que vai entrar no poder e defender os seus também. Gente, se você começar a analisar o mundo como organização social, tem um livro chamado Império Romano. Império Romano, é muito bom esse livro, que ele fala da ascendência do Império Romano até a sua destruição. Quando o Império Romano começou a dar sinais que ia ser destruído, se passou 333 anos, ou seja, quando a turma começou a absorver que tudo que aquilo que ele tinha conquistado começou a não ter mais sustentação, ainda se passou 300 anos. Mas o que é que acontece dentro disso? O Império Romano começou a se desmantelar e se desgraçar todinho, porque era assim, os cidadãos de Roma tinham direito a tudo. Podiam fazer qualquer coisa. Os outros eram vassalos, não tinham direito a nada. Mesmo que os outros estivessem pagando impostos,
fossem, reverenciassem o Império Romano, mas não eram nada. E aí tinha as classes sociais. Os senadores romanos podiam ter tudo, até a mulher dos outros. Se bastava ele passar, olha, aquela mulher ali é do guardião X, diga a ela que ela agora vai ser minha. Era assim. E isso foi irritando a população. Ah, eu quero fazer uma guerra que agora eu vou invadir a Bretanha. Antigamente se chamava Bretanha, o antigo Reino Unido, que é justamente que é a Grã-Bretanha. Era Bretanha o nome. Ah, vamos lá cobrar mais imposto do povo, porque a gente vai fazer mais guerra para aumentar mais o nosso reduto, aumentar mais nosso espaço geográfico, né, de dominação. E a turma foi se irritando com isso. E aí o povo sofrendo, trabalhando, pagando imposto e a turma só lá passando bem bom. E era festa, festa, festa. Tanto é que o processo que a gente falou nesse instante, né, de gladiadores, foi justamente por causa da insatisfação do povo. Só vamos fazer alguma coisa que o povo tá muito irritado, a gente tem que dar alguma coisa para ele sorrir. Aí dava pão e circo e gente se matando numa arena, onde matava até cristãos também. E aí quem lê a história vê tudo isso. Mas aí você começa a ler, onde eu tô querendo chegar? Que as instituições, elas caem, os governos caem, se desestabilizam, porque começam a achar que são reis, imperadores, podem fazer qualquer coisa e não vai dar nada. Um belo dia dá. Um belo dia dá. E é isso que acontece. É o processo de contrariedade e indignação da população. Peraí, tu tem uma Suprema Corte, que ela é para preservar a Constituição. Você imagina que ela tá lá no topo e ela tem que ser imaculada. Imaculada, cara. Mas não. Todos os ministros de direita, de esquerda, indicados por Bolsonaro, por Lula, por Fernando Henrique, Sarney, a bobônica toda, tudo tem empresa, tudo tem escritório de advocacia, outro tipo de empresa. Você vê aí o Dias Toffoli tem até o resort, um ministro de STF com um resort envolvido, né, com benesses aí do outro banco, supostamente. É as investigações que estão dizendo, não estou afirmando, para depois não mandar me prender também. Mas eu tenho que falar. Se é, pelo menos a gente fala até o mundo se acaba. Então, isso vai deixando as pessoas indignadas e contrariadas. E isso acontece também em outras instâncias de poder. Se você vê mesmo, o município, o cara tá lá, município pobre, sofrendo, o povo lá chega no hospital, não tem remédio, chega numa estrada, não tem estrada, precisa das coisas básicas, não acontece uma boa educação, o cara se revolta. Aí quando vai ver, aqueles que estão do poder estão lá, né, passando muito bem, obrigado. E a população sofrendo, se revolta. Se for num estado, num governo do estado, a mesma coisa. Peraí, todo dia eu vou trabalhar, não tem segurança pública, não tem nada, a população se revolta. Se for no nível da União também, um presidente da República, peraí, tá tudo muito bom, mas é uma carestia triste, a gente não consegue fazer nada, não consegue investir, não consegue ter uma casa própria. As pessoas se revoltam. Por isso que os políticos têm que estar atentos aos processos sociais, de inclusão social, 24 horas. Porque a revolta vem do povo. A revolta vem do povo. Quando tá ruim, ele tira e troca. Aí quer dizer que agora o STF pode fazer tudo? E é intocável? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Vocês têm que dar bom exemplo. Quem tá lá no STF tem que ser uma instituição intocável no sentido de não ter anomalias que vá se confundir relação de negócio e de poder. Você pode, já, tu queres um mundo perfeito. Mas tem que ter um mínimo de pudor, cara. Porque senão vira cachorrada, eu sei. Qualquer instância aí vai ter algum. Eu gosto de repetir muito. No saco de maçã haverá uma podre, e essa podre tem que ser retirada. O que não pode é a instituição ser num processo generalizado que acha que são intocáveis. Uma instituição como a STF tem que ser imaculada. Ou tentar ser todos os dias. Se não é, tem que tentar ser todos os dias. E o velho ditado, não adianta dizer que é a mulher de César. Tem que ser. Tem que ser, é o velho ditado. Não adianta dizer que é de César, que é a mulher de César. Tem que ser a mulher de César. Isso era porque César tinha muitas mulheres, né? Mas só tinha uma lá que era instituição, que era a primeira dama de fato do imperador e do grande ditador. É porque César foi ditador, né? E essa palavra ditador veio lá. Mas era uma palavra bonita, né? O grande ditador romano, né? César. Então,
Aí você vê, pergunta assim, quer dizer que o STF tem... Como é? Aí me diga uma coisa, Tássia Fernandes. Aí você chega ali no Afegão Médio da esquina. Eu tô lá em Jararaca conversando, numa barraca, conversando ali com as pessoas normais, gente de bem, trabalhadores. Aí ele vai lá escutar assim, aí ele vai dizer assim, peraí, a sabedoria popular é interessante. Ele vai dizer, peraí, você tá me dizendo que o cara lá, que é da corte maior do país, que é da justiça maior, ele é o ministro do Supremo, até o nome, Supremo Tribunal Federal, tá envolvido em quê? Aí ele pega, pensa, se fumar um cigarro ele solta assim uma fumaça pra cima, ou toma uma lapada de cana, como um pedaço de charco com farinha, e diz, mas rapaz, quer dizer que um homem desse tá fazendo isso? Quer dizer que o cara daqui, eu aqui na esquina posso fazer qualquer coisa. Exemplo, minha irmã, exemplo. Por isso que as instituições têm que ser imaculadas. Instituição da justiça, principalmente, porque é ela que vai julgar todas as outras instituições. Peraí, como é que uma instituição de justiça suprema, superior, vai julgar a outra se tá toda melada também? Como? Qual é o exemplo que vocês estão dando, cara? E aí eu faço aqui uma... que eu já fiz esse comentário. Eu faço aqui uma reflexão de que pena, né, que a gente tem um Senado tão acanhado. Porque o pedido de impeachment de Dias Toffoli já era para estar na mesa. Porque tá claro, o pedido de impeachment, quem pode retirar um ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Porque todo mundo sabe que as evidências estão claras. Eu estou falando de evidências claras. Eu não estou dizendo que ele seria impeachado ou não. O impeachment tinha que ser a instalação do processo, a instalação do processo, instaurar o processo para iniciar o rito de um impeachment, de acordo com o devido processo legal. De acordo com o devido processo legal. Já era para estar na mesa do Senado. Você sabe por que não está, né, Tássia? Porque também tem senadores também envolvidos. Então, como é que eu vou botar se eu também tô? Como é que eu vou fazer? É uma miséria. É uma miséria. E outra coisa, não venha falar, não tem nada a ver com esse governo, não tem a ver com... Não. É assim desde que esse país existe. As instituições têm uma relação indecorosa com instituições privadas, com instituições financeiras, com relação dos grandes ricos. Sempre foi assim. A causa de um pobre não é julgada, passa 200 anos. Mas a causa dos grandes grupos econômicos é julgada no outro dia. E você sabe por que é julgada no outro dia? Vê lá os grandes congressos aqui, de Pernambuco, ou de qualquer estado, ou de qualquer... ou do Supremo, dessas instituições financeiras ou econômicas. Aí vai lá, quem vai ser lá o grande debatador? O que vai debater, o que vai proferir lá uma palestra. Vejam só quem são os palestrantes. Se não for desembargadores, juízes, são ministros do Supremo Tribunal Federal. E tem a logomarca lá das instituições. Você acha que aquilo é de graça? Não é à toa que os caras... Não, vai ter um congresso na Europa. Aí as instituições levam todos os ministros para lá. Regado lá, coisas boas e melhores internacionais. Relações indecorosas. Não estou dizendo que ninguém está se propondo a receber corrupção por isso, não. Eu estou dizendo o seguinte, que você não entende que na hora que chegar uma ação dessa na mesa de um juiz, ele vai, pelo menos, ficar observando como é que eu vou julgar isso aqui se eu participei disso aqui também. Por incrível que pareça, e agora eu vou falar para você, só vou repetir e ratificar. Você pode até não gostar dele, por causa do alinhamento ideológico dele, de política dele, mas um ministro que tem dado bons exemplos, bom exemplo, desde que foi autorizado ele como ministro pelo Senado, pela sabatina do Senado, indicado pelo presidente Lula, se chama Flávio Dino. Ele está cortando na pele. Esse pirundicalho mesmo da justiça é uma vergonha. Você viu, foi com a desembargadora disse, olha, eu vou para casa, não tem lanche. Ora, muitas vezes eu tenho que colocar gasolina do teu carro. Peraí, Tássia. Então quer dizer que todo mundo agora, então pronto, a partir de hoje, todo mundo que trabalha tem que ter agora os empregadores, os empresários vão ter que colocar combustível no meu carro e se não me der um lanche, e se não pagar meu lanche,
Né? Se não pagar o meu auxílio moradia e se não pagar a minha academia, eu não trabalho mais pra você. Ei, mamãe, peraí. O salário que vocês ganham, tem salário desembargador que chega a quase 100 mil reais. Não dá pra tu comprar um lanche e botar combustível no teu carro, não? Isso é uma excrescência, rapaz. E os próprios ministros do STF, pô, aí já é demais. O próprio Flávio Dino, espera aí como é que é. A desembargadora estava lá, defendendo. A desembargadora, para dizer depois que só é homem. Não, é um homem que defende isso, as mulheres defendem também. E isso é independente de sexo, é feminino ou masculino. Isso é questão de honra, de ter caráter. Aí você vai defender que não está recebendo lanche, nem está recebendo o apoio a colocar combustível no seu carro. Tu ganha 100 mil reais, 70 mil, 80 mil, fora os periundicalhos. Enquanto um trabalhador sai de sol a sol, né? Quantos trabalhadores hoje não tem no comércio São Vicente ganhando um salário mínimo, salário e meio? Um trabalhador rural, um aposentado que ganha um salário mínimo, tá lá sobrevivendo, lutando todos os dias. O cara que tá na feira livre agora, vendendo seu espetinho, vendendo suas verduras, defendendo lá seu pão cada dia para levar para sua família. Hã? O nome disso se chama, o que eu acabei de falar na minha reflexão, como caiu o Império. O Império Romano se desgraçou por causa disso. Porque o povo via as pessoas, o povo via aquele núcleo de pessoas ali, incluídos, tinham tudo e eles não tinham nada. E nesse processo agora, que o pessoal diz, não, é político, olha os políticos. O pessoal mete o pau nos políticos. Mas agora é o quê? É a justiça. Todo mundo sabia disso, mas agora veio à tona. E aí, tá, isso é importante. A rede social, como é positiva nesse momento. As redes sociais, porque divulgam isso. Porque isso já acontece, tá? Há muito tempo. Você acha que isso é da agora? Isso desde quando esse país se estabeleceu como república, desde que se estabeleceu como império. Não é de agora não, gente, mas agora a gente tá vendo. Tá vendo claramente. E uma falta de pudor tremenda, né? Peraí, eu vou defender meu lanche. Essa desembargadora só vai fazer isso mesmo. Defender que tem que nosso dinheiro vai ter que pagar o seu lanche. A gente tem que botar combustível no teu carro, tem que dar um auxílio aí, academia, um auxílio moradia. Quanto é que a senhora ganha? Não, eu ganho mais ou menos 100 mil reais. Peraí, vamos contar. Tu ganha 1000 vezes o que um trabalhador ganha. Você fica indignado, pô. Aí vocês vão buscar, aí esse pessoal quer que a população busque alguma referência de boas práticas de consolidação humana no sentido de, peraí, o caminho certo é esse. Boas práticas de honra, boas práticas de fazer o que é certo, de cumprir o seu legado enquanto estiver aqui. Não, vocês não estão dando exemplo nenhum. Quem está dando exemplo é o trabalhador. Quem está dando exemplo é aquele que gera emprego. Quem está dando bom exemplo é aquele que é o agricultor, o produtor rural que está gerando economia. Vocês são os sanguessugas da economia. Vocês são os sanguessugas da nação. Não estou dizendo que a justiça não deve ganhar mal, não. Que a justiça deve ganhar bem, sim. Até para ter independência nas suas decisões. Para não ser cooptada, para que não seja cooptada por outras instituições. Mas espera aí, vocês ganham bem, tem todos os periodicais do mundo, ainda se associa com outros grupos ainda. E ainda vem brigar ainda porque não tem um lanche. Ah, pra cima de mim.